Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast, Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e um dos hosts desse podcast, ao lado do meu amigo, irmão, sócio e fiel escudeiro, Júlio Duranche. Fala aí com a galera. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Duranche, empresário, host e rosto do podcast. Hoje vamos falar de duas coisas importantes e com abundância dentro do nosso Brasil: sol e dinheiro. Diz aí, Gilson, qual é hoje o tema do nosso podcast? Hoje nós vamos falar sobre energia solar. E aí, ainda vale a pena investir em energia solar? E para falar desse assunto interessantíssimo, trouxemos aqui um amigo querido, um cara que eu tenho grande admiração, cliente nosso lá do escritório, eu também já fui cliente dele, é um magnata aí do empreendedorismo, cara safo, da Radar, olha só o nome, Radar Soluções Energéticas LTDA, nome fantasia Radar Solar. Henrique Margarido, fala aí com a nossa audiência, meu amigo, se apresente, fique à vontade. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Me chamo Henrique Margarido, é um prazer estar falando aqui com vocês nessa tarde. Queria falar que eu sempre admirei muito vocês, né? Admiro muito, conheci o Gilson, conheci o Júlio e gosto muito do que vocês estão fazendo hoje, trazendo informação. Para vocês que estão acompanhando, informação vale dinheiro e vale muito dinheiro para quando você sabe usar a informação. E hoje eu vou dar informações que eu julgo serem muito importantes para você, que tem alguma curiosidade acerca de energia solar. Então, me apresentando, eu sou Henrique Margarido, eu sou marido da Hanna Margarido, pai do Lucas Margarido, meu bebê tem 4 meses agora, por isso que eu tô tendo que trabalhar demais por conta dele. E sou o fundador da Radar Solar, que o meu amigo Gilson, meu amigo Júlio me ajudaram muito. Tá? A Radar Solar que já vem aí construindo um nome, uma história dentro do mercado de energia solar paraense. E eu espero poder ajudar cada um de vocês no dia de hoje. Show de bola. É interessante falar também que ele é um entusiasta da política nacional. Vamos falar sobre isso também, olha. Vamos fugir um pouquinho. Falar de vários assuntos. Falar de vários assuntos. Ali. Então, vamos lá, começar pelas perguntas aí, meu amigo. Quais as principais dúvidas? Henrique, normalmente a gente começa a falar sobre a pessoa em si. A gente fala que é o Day One. Uhum. Quem é o Henrique Margarido? Como começou a Radar Solar? Conta um pouco da tua história. Vamos lá. Henrique Margarido é um cidadão que já estudou engenharia da computação, engenharia civil, mas viu dentro do empreendedorismo a verdadeira veia que corre o sangue aqui dentro de mim, é o empreendedorismo, por isso que eu me identifiquei tanto com o Patricast. Eu, gente, sou o seguinte: desde muito novo, eu fiz faculdade, fiz engenharias, como eu falei para vocês, mas eu já trabalhava vendendo suplemento na minha mochila. Então, na faculdade, a galera me conhecia por vender suplemento na mochila dentro das engenharias. Pô, cadê o cara que vende suplemento e tal? Aí cara, aquilo começou a entrar e eu falei, pô, cara, acho que eu tô no lugar errado. Porque quando eu me via tendo que carregar cimento, tendo que fazer conta, eu até gostava um pouco de cálculo na época, hoje eu não lembro mais de nada, né? Mas tendo que fazer conta, carregar cimento, eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu gosto de estar lidando com gente. E na época, eu até parti de um princípio errado, porque o bom engenheiro, principalmente o engenheiro civil, é um cara que tem bom relacionamento. É o cara que consegue fazer um bom network, é o cara que, partindo do princípio lógico, certo, ele vai fazer bons serviços, ele entrega um bom serviço, mas é o cara que, principalmente, consegue fazer bons relacionamentos. E eu não entendia isso na época, eu entendi o engenheiro como um bom calculista, como um cara que sabia fazer desenhos bons, sabia fazer boas estruturas, sabia fazer boas fundações. Então, por ter esse entendimento um tanto quanto limitado, eu tive a certeza, e eu acredito que de forma correta, que não era para mim. E aí eu comecei a empreender, comecei vendendo suplemento, vocês também já conhecem um pouco da história. Fui a primeira pessoa de Ananindeua a ter loja de suplemento, tivemos 3 lojas, começamos a crescer, trabalhei com distribuição, né? Mas voltando um pouquinho, vamos rebobinar um pouco. Sim. Eu, desde 15 anos, falando da pessoa, namoro com a mesma pessoa que é a minha esposa hoje. Hoje eu estou com 33 anos, né? A minha esposa também. Temos um filhinho. Eu sou um cara que eu busquei aprender quais são os princípios e valores que eu precisava ter e exercer para contribuir de alguma forma para a sociedade, né? Apesar de parecer muito clichê, né, a galera falando isso, mas eu realmente aprendi na minha vida que o dinheiro ele é uma consequência para quem trabalha, para quem gosta do que faz e para quem faz com amor e com entrega. Ponto.
Mas partindo desse princípio, eu faço o que eu quero, entendendo que eu preciso contribuir, eu preciso servir e o dinheiro vai ser uma consequência, e graças a Deus é isso que está acontecendo. Caralho, É, o cara tem uma Henrique, energia meu muito Deus do top, céu, velho. Henrique, muito top a tua explicação. Gostei muito. Eu acho que todo mundo que é empreendedor, ele sente o que tu falou hoje. Porque quando eu tava falando, eu senti Eu isso. Acho que o também, eu Gilson também. sentiu. Porque todo mundo Porque começou todo de algum empreendedor, lugar. ele tem aquele começo, né? Ele Uhum. tem a sua história. A dúvida que E ele muitas quer das ser vezes, empreendedor muitas das mesmo, vezes né? as pessoas que já nos conhecem como empreendedores relativamente até de sucesso, não sabem a história que tem por detrás, né? Então, quando ele tocou no assunto lá, vendendo suplemento, lá atrás, a gente se conecta. Na verdade, é isso que ele quis dizer. A gente se conecta com a história da pessoa, principalmente porque nós passamos por isso também. Né? O Júlio tem a história dele, eu tenho a minha, então foi muito forte. Já começou potente aqui. Agora vamos entrar no assunto direto aqui de energia solar. Henrique Margarido, como é que a gente ganha dinheiro com energia solar e como é que a gente consegue? Não, calma. Tá muito pesado. Ele já mete logo com tudo. Tá, Calma, vamos lá. calma. Deixando bem claro Bora aqui pra galera, perguntar. porque as perguntas normalmente ficam a critério aqui. Não, é porque eu tô me intrometendo. Não, tem Vai que lá, introduzir Bruno, um pouco, Henrique. Conta um pouco da energia solar. Como é que a gente pode estar utilizando ela? Como é que a gente ganha dinheiro com energia solar? Vai Como lá. é que a gente pode, um cidadão comum de bem, consegue estar conhecendo um pouco mais, ver como é que ela pode ser benéfica de alguma forma para a gente? É mais ou menos esses pontos que a gente trata aqui relacionado à energia solar agora. Vou reformular. Para pegar um pouquinho de cada coisa. Parece óbvio, mas como é que a energia solar pode economizar dinheiro no bolso do cidadão comum? Vamos lá. Aí depois a gente vai evoluindo nos assuntos. Vamos lá. O que acontece? De forma muito direta, como é que a energia pode economizar dinheiro? A energia é a fonte mais barata de produzir energia que é conhecida hoje no mercado. Energia solar e energia eólica. Mas a eólica você precisa de um investimento muito grande. Apesar de quando você vai fazer a conta de quanto sai cada quilowatt, a energia eólica consegue brigar de muito próximo ali com a energia solar. Mas a energia solar, além de ser muito barata, é muito acessível. Porque quase qualquer pessoa consegue ter 1, 2, 5, 10, 15 placas na sua casa. Né? Então você está usando uma matriz energética inesgotável, que é o sol, correto? E você vai estar comprando ali, muitas vezes sem precisar tirar R$1 do seu bolso. Acho que vocês vão entrar nesse assunto também, né? Mas é basicamente isso. Você vai comprar sem tirar R$1 do seu bolso, você vai substituir. Imagina o seguinte, você tem aí na operação a usina hidrelétrica, você tem as distribuidoras, que são várias distribuidoras, você tem a concessionária de energia, até chegar no cliente, correto? Então você vai eliminar várias pessoas dessa equação quando você gera energia e você continua precisando em partes da concessionária. Então você elimina muitas pessoas da equação. Por isso o custo ele sai muito mais baixo. Então quando você vai ver que um custo de energia solar ele chega a sair aí 0,17, 0,14 centavos por quilowatt, quando você compara com o custo do quilowatt de uma usina hidrelétrica que você compra, que sai aí a 1,25 com os impostos, é um absurdo a diferença, né? É um abismo de diferença. Então, eu acredito que de forma muito direta é isso, mas eu sei que as pessoas querem entender em números, né? Basicamente. As pessoas querem entender em números, exatamente. Né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo claro para vocês. Se hoje uma pessoa que paga R$1.000 de energia, ela tem ali um capitalzinho sobrando, vamos lá. Vamos supor que ela tenha aí, em média, R$25 mil sobrando. Ela foi investir no seu sistema de energia solar. Ela vai ter 100% da sua necessidade suprida e vai ter uma sobra, vai ter uma folga. Ela vai permanecer pagando o quê, Henrique? Taxas. Ela vai pagar uma taxa de disponibilidade de padrão, ou de 50 ou de 100 quilowatts, e vai pagar a nossa famosa iluminação pública, que nada mais é do que o imposto municipal, que é o único que nós continuamos pagando. Então, para a maioria das pessoas, essa taxa vai girar entre 90 a 190 reais. Para a esmagadora maioria das pessoas. Essa vai ser a taxa que vai ser paga. O Gilson é um deles, né? Eu posso complementar aqui? Pode sim. Aí eu falo com experiência de causa, porque há 1 ano e meio atrás, quando eu consegui comprar a minha casa,
Eu chamei o Henrique lá no meu escritório, ainda era o escritório lá, que tu foste lá, Aham. me apresentou o projeto, ele me apresentou o projeto, a gente fechou, ele me entregou, deu tudo certo e até hoje nunca tive nenhum problema com com o meu sistema de energia solar. E eu tô pagando hoje por volta de R$ 190. Essa é a média que eu pago. Detalhe, eu estaria pagando aqui aí uns R$ 2.000 Em de média. energia. Em média. De É porque só 1.600 a de 2.000 reais. ar-condicionado tem uns 6 lá. Então eu tô pagando R$ 190. Posso fazer uma conta rapidinho? Pode, claro. Licença. Deve. Licença, eu só quero para exemplificar para vocês, né, o quanto realmente tu já economizou. Tá, vamos lá. Na época que o Gilson fez, não tinha tantos incentivos do governo, então era um valor bem mais alto, mas ainda assim valia muito a pena. Por Certo. exemplo, vamos colocar aqui uma média de R$ 1.700. Já tem 1 ano e meio aproximadamente, né? Aproximadamente 1 ano e meio. Em Exatamente. 18 meses, já são aproximadamente R$ 30 mil de economia. Daqui a mais 8 meses, Se pagou. se pagou. Não é verdade? Se pagou. Só que esse sistema só de garantia ele tem 25 anos. Então eu quero fazer uma conta de padeiro aqui para vocês. Pode ser? Claro, meu amigo, fica Vamos à lá. vontade. Esse sistema, sem considerar os reajustes, durante o período de garantia, ele vai te gerar em energia mais de R$ 500 mil. Sem considerar os reajustes da energia que acontecem anualmente. Se eu colocar aqui um reajuste médio, vamos lá. Em 25 anos, se eu colocar o reajuste médio mínimo de energia, em 25 anos, o teu sistema vai ter te gerado R$ 1.530 mil. É disso. Então, imagina, o Gilson investiu ali em média R$ 50 mil. Que seria aí hoje um Gol usado, não é verdade? Sim. Você paga R$ 50 mil num Gol usado hoje. Esse Gol, daqui a 3 anos, ele tá valendo 35. Daqui a 10 anos, provavelmente, ele nem deve existir mais. E o sistema, que teve o mesmo investimento de um Gol usado daqui a 25 anos, que é o período de garantia. Mas pode se estender. Pode se estender. Ele vai ter gerado mais de R$ 1,5 milhão de reais. Então, gente, quando a gente... Com um investimento de 50 mil. Com um investimento de 50, que hoje está mais barato. Se ele tivesse feito hoje, ele teria pagado mais barato ainda. A gente vai fazer no escritório lá. Vamos fazer. Vamos fazer. Quando a gente vê esses números, dá logo vontade de fazer. Claro, e repito, não, porque a gente já teve essa conversa, na verdade. Sim. E repito, na época eu cheguei a cotar, eu tive 3 orçamentos, essa foi a melhor proposta, e também eu fui muito com a cara dele, porque a gente tem que trabalhar muito na questão de energia. Lembra que a gente conversou sobre isso, de acreditar? Com certeza. E eu cobrei ele, eu acho bacana o tipo do empreendedor que suporta a pressão. Uhum. Não é esse que fica com frescurinha, dando desculpa. Só teve uma questão que atrasou, mas foi por conta da transportadora, que não foi culpa dele direto, ele me justificou na época lá. Olha, atrasou aqui a encomenda, já cobrei a transportadora. Eu ligava pra ele agoniado, bora, Rick, bora botar esse negócio, bora. E ele, sabe, como um bom empreendedor que aguenta a pressão, não ficava com desculpinha, com frescurinha, e nem ficava magoadinho também. Não, e é bacana Deu isso. tudo certo. E até hoje não tive nenhum problema lá no meu sistema. Eu já conheci casos em que danificou o telhado. Eu conheci casos conversando com as pessoas em que realmente deu problema. E eu estou aqui para falar que em nenhum momento deu problema no meu sistema. E até agora está funcionando 100%. Maravilha, obrigado. E a gente Muito bom vai saber disso. fazer lá no escritório também, porque a gente está pagando um valor assim... bem alto. Agora a gente está... E outra, eu só não tenho... Porque assim, pela quantidade de placas, né? Uhum. Lá no meu telhado, eu usei tudo que tinha para usar. Não tem espaço. Sim. Só que é interessante falar, olha só, já veio aqui o pensamento. Eu poderia usar essa mesma energia que eu estou gerando na minha casa, lá no meu escritório, né? Sim. Se tivesse o excedente. Explica aí pra galera como é que funciona essa questão de tu poder usar o excedente que a gente produz no nosso sistema em outras unidades consumidoras. No meu caso, por exemplo prático, eu tenho minha casa, tenho o meu escritório, endereço distinto, estou usando na minha casa.
sobrou. O que é sobrar? Logicamente que eu produzi mais energia, imagino eu, como leigo falando, eu produzi mais energia do que eu consumi. Exatamente. Eu tive um excedente, eu vou usar na minha outra unidade consumidora. Explica aí pra galera, e eu até acho que tu também não entende essa questão. Eu queria entender de fato como é que funciona. Porque muitas das vezes a gente tem uma leve ideia de como é que funciona. Uhum. Mas um cara experiente que consegue desmistificar tudo isso, explica aí pra gente, por favor. Vamos lá. Como é que funciona, gente? Funciona da seguinte forma. Imagina que você fez aí um sistema de 1.500 kW e na sua residência, onde você fez o sistema que é chamada de unidade matriz, você só usa 1.000 kW. Certo. Aí você tem mais 2 locais, vamos supor que você tenha mais 2 escritórios, que você use 250 kW em cada, certo? Então você direcionou para lá 250 kW para um e 250 kW para outro, com a sobra dos 500 kW. Você fez 1.500, usa 1.000, sobrou 500. Eu direcionei 250 kW para cada. Qual é o princípio para eu poder fazer isso? Primeiro, tem que estar no mesmo nome, ou no mesmo CPF, ou no mesmo CNPJ. Isso é regra para concessionária de energia. Segunda coisa, o que pode acontecer? Ah, mas Henrique, vamos lá. Teve um mês que o meu escritório, ao invés de 250 kW, usou 450. O que acontece nesse caso? Paga. Partindo do princípio que sobraram os 250 kW, descontou os 250 kW, e o excedente, os 200 kW excedente, você vai pagar para a concessionária de energia normalmente. Só que por que isso continua sendo muito bom? Porque você pagaria imposto sobre 450 kW. Agora você vai pagar imposto somente sobre 200 kW. E eu não gosto de pagar imposto. Não sei se vocês gostam. Nem pouquinho, nada. A gente, Deus o livre. Tem que pagar, mas gostar ninguém gosta. Não conheço um doido que fala, eu gosto de pagar imposto. Eu não gosto. Isso é verdade. A gente olha esses cálculos assim, né? Eu trabalho com vocês para isso, né? Claro, Entender como diminuir o máximo possível de pagar dentro da imposto. lei. Dentro da lei, claro. Aquilo que a gente chama de elisão fiscal. Exatamente. Planejamento tributário. E dá. Planejamento É o tributário. pulo do gato, patrimônio e contabilidade, dominando problemas e criando soluções. Olha só. Não, ficou Indica ou não indica? Indica ou não indica? Indico muito. Então pronto. Os caras fazem com conhecimento de causa, né? Porque são empresários também, além de Exato, contadores. isso que eu sempre falo. Pronto, gostei do que tu falou, porque eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu sei como é estar do outro lado. Porque eu também, além de ser contador, eu sou empresário. Então, tudo que eu indico para meus clientes, primeiro a gente testa, né? Para depois oferecer. Então, não, isso é verdade. Agora, voltando ao assunto, para a gente não perder aqui, a gente estava falando sobre a questão da divisão dos créditos. Da divisão dos créditos, sim. Vamos lá. Então, uma coisa importante de ser falado também, além dessa distribuição que eu acabei de falar, é a matriz, ela é soberana. Como assim, Henrique? Imagina que um mês tu recebeu um parente, recebeu um cunhado que veio lá não sei de onde, uma cunhada, um primo, uma prima. A sogra. A sogra. Aí teu consumo que era de 1.000 kW foi para 1.300. Também. A minha sogra mora comigo. Eu amo a minha sogra. Dona Ela, eu te amo. Minha sogra Selma deve estar, inclusive, cuidando do meu filho nessa hora. Pra mim. Cara, daí eu vou fazer uma homenagem aqui. Rapidamente já volto aqui, tá? Por favor, não quero atrapalhar. Minha sogra, obrigado por tudo. Sem a senhora, tudo teria sido mais difícil. Te amo. Digo mesmo, te amo, minha sogra. Eu também amo minha sogra. Deus me livre. Rapaz, se eu não falar da minha aqui. Já pensou? Depois de tudo isso aqui. Obrigado, minha sogra, por tudo. Giovana, Vai, meu amigo, desculpa. Então vamos lá. Como eu estava falando, a matriz é soberana. Se você, por exemplo, pagava 1.000 kW, usava 1.000 kW, produz 1.500, manda 500 e fica com 1.000. Mas um mês você usou 1.300. Certo. O que acontece, Henrique? A matriz é soberana. Se ela precisar usar 1.300, ela vai usar. Se ela tiver demanda de 1.500, ela vai usar tudo. Independente se você colocou no projeto que você quer distribuir 20% dos seus créditos para uma empresa, 20% para outra. Independente disso, se a matriz tiver demanda, ela vai usar tudo o que lhe for necessário. Entende? Então, por isso que é importante. Tem gente que quando vai fazer a divisão fica com medo, né? Ah, cara, mas eu vou precisar de mais, de repente, um mês, outro eu tenho medo de mandar meus créditos. Então, as pessoas não devem se preocupar em relação a isso, porque sempre tudo que a matriz precisar, ela vai utilizar.
Eu Não sabia. entendi. Não sabia. Eu também não sabia por quê. O que acontece? Normalmente a gente está, de fato, utilizando muito a nossa energia, porque a gente tem 3 escritórios, né? Então, querendo ou não, Sim. a gente tem uma demanda de energia muito alta. Infelizmente, E lá são três unidades aparece um gasto. consumidoras. E a gente olha esses cálculos aqui, uns cálculos básicos que fizeram agora, nesse exato momento, na nossa frente, a gente olha que a economia que a gente vai ter daqui a trocentos anos Não, e é como muito bons melhor. empreendedores, que a gente vê a oportunidade de uma forma diferente. Recentemente o Henrique esteve lá no nosso escritório, inclusive com o Douglas, nosso outro sócio. A gente conversou sobre isso, lembra? Aí, peraí, Henrique, vamos lá. Eu posso fazer um projeto para a gente ter aqui energia solar, nosso sistema aqui da Patrimônio e Contabilidade, mas não existe uma outra forma também da gente gerar essa energia. A gente já entrou no assunto de usina, não foi? Aí eu falei, olha, Henrique, eu tenho um terreno lá no interior, a gente não pode gerar uma usina lá para gerar nossa própria energia. Essa é a cabeça do empreendedor, né? A gente já pensa não só em como economizar, né? Porque eu sempre falo, por exemplo, tem empresários que pensam de uma forma diferente. Eu sempre penso para a receita. Eu olho em primeiro plano para a receita, porque na minha opinião, a despesa ela vai acompanhar a receita naturalmente. Com certeza. É claro que tudo é uma questão de equilíbrio e tudo mais. Eu não costumo muito olhar para a despesa, não. Eu olho mais para a questão da receita. Então, além de economizar, vai sobrar mais dinheiro no caixa, por conseguinte, a gente vai poder distribuir mais para o nosso bolso como pessoa física. Show de bola. Mas e aí, como é que eu posso gerar o meu próprio sistema e vender ele? Não, Dá para fazer isso? É um negócio que eu queria falar para o Gilson também. A gente leva muito para a gente o princípio do CEO. O que é o princípio do CEO? Normalmente, a gente consegue projetar a nossa gestão para cada negócio que a gente entra. Por exemplo, hoje a gente tem um escritório de contabilidade, hoje a gente tem caminhão, hoje a gente tem retro, hoje a gente tem terreno de açaí, hoje a gente tem uma arena de beach tênis. Então, querendo ou não, isso daí a gente consegue fazer a gestão de pessoas e não de produtos ou serviços. Então, a gestão de pessoas, esse é o princípio do CEO. E caso eu e o Gilson, a gente queira entrar nesse ramo, olha, pô, Gilson e Júlio, é o seguinte, tem uns projetos que a gente consegue fazer através de energia solar que não são benéficos não somente para vocês, mas vocês conseguem empreender dentro desse ramo. Como é que a gente utilizaria esses benefícios? Então já posso fazer a minha pergunta, né? Pode. Henrique e Margarida, como é que a gente ganha dinheiro? Agora é a hora. Doce naquela hora, né? Agora é a hora. Vamos lá, importante, muito importante essas perguntas. Eu sei que muita gente tem dúvida, principalmente porque as pessoas perguntam assim, por que o fazendeiro tá tirando o boi da fazenda e botando placa de energia solar? Isso é no mínimo curioso. Houve uma reunião, algumas reuniões no ano passado em Dubai, e para empresários grandes, para fazendeiros grandes daqui, receberam ligações de pessoas de Dubai querendo alugar a sua terra para colocar energia solar. Então, alguma coisa tem isso, né? E para muitos valeu a pena, inclusive. Como é que funciona? Basicamente, você vai ser um gerador de energia. Um microgerador ou um mini gerador de energia. Certo? É como se você tivesse... Você vai estar criando uma usina de energia solar. Só que dentro da energia solar, a priori você não pode vender. Mas você pode criar uma associação e você pode começar a distribuir essa energia através de associação. Esse é um ponto. Outro ponto, você pode criar um condomínio solar, onde as pessoas vão poder alugar a área de geração. Por exemplo, eu tenho uma área que tem 50 placas. Quanto é que eu alugo essa área aqui? Então existe isso também. Aí a pessoa aluga e ela pode mandar para sua casa, para onde ela quiser. E no caso da associação, eu fiz uma usina, imagina aí, de 100 mil kilowatts. Eu tenho duas opções em relação a essa usina. Eu posso comercializar direto, através de associação, e aí tem as formas burocráticas que vocês vão precisar, nesse caso, da patrimônio e contabilidade para resolver. Perfeito. Entendi. E será resolvido. Será? E segundo, como é que a gente faz também? Existem empresas que são administradoras de usina. E essas administradoras, como é que elas trabalham? O cliente fez a usina, mas o cliente não quer ter trabalho, cara. Ele fez assim, o cliente, por exemplo, investe em imóveis para alugar, é um cliente que gosta de investir. Um Gilson e um Júlio da vida aí. Um Gilson e um Júlio da vida, que investem em ações, em criptomoedas, no que for. Se vocês pesquisarem, tem até alguns grandes economistas que eles estão começando a falar sobre isso.
Porque até então era um mercado muito desconhecido. Mas agora já está se entendendo. A lucratividade mínima, ouçam o que eu estou falando, mínima que uma usina de energia solar dá para o investidor, se tudo der errado, é 1,6%. A média de lucratividade é de 2,7% ao mês. Aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Isso, como Henrique, o cara fazendo a usina e entregando a usina para uma administradora de usina. Você não vai precisar captar cliente, não vai precisar fazer nada disso. A administradora vai pegar o que você está gerando, vai lhe pagar o que foi averbado no contrato todos os meses. Só um pouquinho mais. Ah, tá. Por favor. Vai. Desculpa. Então é isso. A administradora de usina, ela vai pagar para você. Você fez a sua usina, ela vai te pagar ali, em média 2,7% ao mês. Agora imagina, se você compra uma casa em um condomínio, por exemplo, para investir. Você pagou ali 1 milhão na casa. Em média, vamos supor que o condomínio deste condomínio seja R$1.000. Então você alugou a casa por R$5.000, mais 1.000 de condomínio, R$6.000. Tá sobrando para você 0,5%, correto? Correto, sim. Se você tivesse pegado esse 1 milhão e tivesse investido em uma usina, estaria sobrando para você, em média, 20.700. R$27.000. Ou é 20.700? 27 mil. Olha, R$27.000. 27 e olha R$27.000. que para bater no mercado imobiliário. é muito difícil. É difícil. Entendi. E vamos lá. A minha cabeça aqui já tá. E tem mais Eu já uns detalhes. Tem mais uns Eu tô detalhes. viajando O já. imóvel, o inquilino saiu, provavelmente você vai ter que ter custo, você vai ter que ajeitar. É quase impossível você não ter custo com imóveis. Né? Tem a questão do IPTU, que você vai ter que definir se é você ou se é o inquilino. Não, falo por mim. Aquela casa que tu conheceu lá, o que dá de manutenção não é brinquedo, não. Exatamente. Não é brinquedo, não. Exatamente. E a questão da energia solar, você montou, tá lá as placas, cara, você tem 25 anos de garantia. Você tem garantia contra defeito de fábrica, você tem garantia contra a geração mínima energética, tá? Você tem uma degradação máxima aceitável. Se passar daquilo, você tem direito à substituição do teu sistema. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, inclusive, aqui. Show. Se o cidadão mora de aluguel, ele tem o boleto do aluguel e tem o boleto da energia para pagar, e ele só tem dinheiro para pagar um dos dois. Vocês acham que ele vai dormir no calor, sem TV, ou que ele vai, infelizmente, fazer o locatário esperar um pouquinho para receber o aluguel? Vai pagar Vai energia. pagar. Ele vai pagar a energia, inevitavelmente. Vai ficar sem internet? Não vai ficar. Até porque se ele não consegue nem trabalhar para Não, pagar o cidadão. Até porque hoje a internet, o que ela dá de renda, muita gente vive de internet hoje em dia, Exatamente. né? O cara vive de internet, é a principal fonte de renda dele. Além de não querer ficar sem o ar-condicionado dele lá, o Netflix e tudo mais, ele não vai ter dinheiro para pagar essa energia nem o aluguel. Aí dá ruim para todo mundo. Não, se o cabra tiver devendo, o cara não tem dinheiro, chega em casa, meu irmão, e vai dormir com um carapanã zumbindo no ouvido. Deus o livre, ele O vai cara, nem que... o cara ser o novo protagonista do filme Um Dia de Fúria, meu irmão, é daqui pra aí. Isso é verdade. Henrique, a gente olha todos esses números, Cara, tudo que eu fiquei acontece. viajando agora. Também eu gostei muito dessa explicação, porque querendo ou não, pra gente, a gente entende sobre questões de investimento. Principalmente eu que também tenho investimentos na Bolsa, que a gente recebe uma quantidade boa de dividendos. Porém, vamos dizer que não chega a um patamar de 2,7. Nem o maior investidor do mundo recebe isso, que é o Warren Buffett. Não recebe 2,7 de rendimentos no mês. Isso é no mês. No mês. Agora, eu fiquei com uma dúvida. E eu também ia te perguntar sobre uma coisa, sobre tudo isso daí, sobre essas placas. Sobre a questão de manutenção. Porra, é minha O que pergunta. seria- Roubou uma pergunta, safado. O que seria essa questão de manutenção? Exemplo, a gente tem uma usina de R$1 milhão rendendo pra gente 27 mil todo mês. Quanto geraria de despesa, assim, vamos dizer, de despesa de manutenção? Qual o parâmetro, no caso? O que a gente utilizaria como parâmetro? Agora, é claro, o que aconteceria? Antes dele responder essa pergunta a nível de usina, eu, por exemplo, nunca dei manutenção no meu sistema de energia solar residencial. Como é que funciona essa questão da manutenção? Tanto a nível de residência, quanto a nível de usina. Vamos lá, tu vai lembrar que eu já te falei, agora tu vai lembrar. Existem Pois é. dois tipos de É que eu manutenção. tenho TDAH, cara. Existem dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A manutenção preventiva é o seguinte: em média, de 1 em 1 ano, você precisa chamar a equipe
Inclusive a equipe que instalou, você já pode nos chamar, né? Já Não chamaria fica a outra dica pessoa. para nós fazermos a limpeza dos painéis e análise das conexões e do inversor. A gente vai, faz uma análise. Se está gerando bem, a gente tem esse controle pelo celular. Correto. Temos o controle, o cliente tem e nós temos o controle. Então a gente sabe se está gerando ok, está tudo gerando certinho. Mas a gente vai lá e olha para ver se está com algum tipo de oxidação, como eu posso falar, prematura. Tá? Se o cabo ele está começando a degradar de forma mais rápida do que o esperado. Por quê? Para todos os equipamentos, se a empresa é uma empresa séria, até os conectores têm garantia. E a maioria dos conectores, das hastes, dos trios, tem garantia de 25 anos, gente. No mínimo 10 anos. Então, se a gente percebeu algum tipo de problema, a gente vai solicitar a substituição. Por quê? Porque a empresa não tem custo. Se for uma empresa séria que trabalha com um distribuidor sério, a empresa não tem custo e o cliente não tem custo. Então, fica bom para todo mundo. Essa é a manutenção preventiva. Henrique, o cliente tem que pagar alguma coisa na manutenção preventiva? Sim. Quanto é que paga em média? De 20 a 35 reais por placa. Essa é a média do pagamento da manutenção preventiva, que ele vai limpar, analisar conexões, tirar, olhar o inversor e fazer todo o trabalho como ele precisa fazer. E tem a manutenção corretiva. Qual é essa? Deu um BO. Deu um problema. E agora? O que vai ser feito? Existem empresas que são empresas que têm a capacidade de dar a garantia técnica, que são chamadas pelos distribuidores para serem empresas garantidoras, para serem executoras de garantia. A nossa empresa é uma dessas. A gente consegue dar a garantia para o cliente. Então, deu um problema no inversor. A gente vai, faz análise para ver se há algum problema de rede, de curto e tal. Se der para resolver, já resolve na hora. Se não, já liga, já pede de forma urgente a substituição do inversor do cliente e vai vir a substituição. Porque quem dá o aval real é a empresa que fez a venda. Por quê? Eu entendi. Se ela assinou, olha, precisa da substituição, já foi para lá e está agora sob responsabilidade da empresa. Se por um acaso chegou lá e a importadora olhou e falou, não, mas tem alguma coisa, tá tudo certo aqui, só tinha que fazer uma mudança de X ou Y. Isso já é responsabilidade da empresa. O cliente já tá com o inversor novo dele lá e não interessa. Vocês estão entendendo? Eu entendi, perfeito. eu entendi. Então, a empresa A que é a importância da responsável. seriedade da empresa, né? Do A compromisso com o importância cliente, da seriedade da do empresa. compromisso com o Henrique, cliente. tu consegue colocar em valores essas questões de manutenção, vamos dizer assim? Claro que a gente consegue ter uma base. Exemplo, tenho 100 placas, vai ser R$350, seria basicamente isso? Não, desculpa, Não, sim, 3.500. Sem tudo bem, mas tu placas. tá falando a nível residencial, né? Não, a gente Só não ficou claro para mim depois que ele vai entrar no mérito, Uhum. acredito, em relação à questão da usina, que eu fiquei interessado bastante. Foi, eu interessado. também. Aí eu vou dar um pulo do gato pra vocês, que vai ter muita gente da energia solar que vai ficar com raiva de mim agora. Por causa do que eu vou falar. Mas você é um cara polêmico, meu No amigo, a gente sabe último disso. episódio a gente deu também uma fisgada, não dá Ó, em nada, não dá em nada. Meus amigos da energia solar vão ficar com raiva de mim agora, tá? Mas me perdoem. Olha o que eu vou falar pra vocês agora. É, Se você tem um sistema grande, você vai lá e fala com a empresa que te vendeu. Se for parceira, ela vai fazer. Ela vai te indicar uma pessoa que esteja... Ou ela pode treinar um funcionário do dono da usina para que esse funcionário saiba fazer a limpeza. tu tá falando da usina. Da usina. Aí você compra o equipamento, E habilita o funcionário para fazer a limpeza. Você tá entendendo? em vez de pagar... Em vez de pagar. Ele vai fazer a limpeza e vai saber fazer a análise das conexões. Aí, Opa, eu percebi aqui no meu aplicativo que tá baixando a minha produção. Aí você vai chamar a empresa. Eu entendi. Você tá entendendo? Ó, pô, Henrique, tá baixando aqui a minha geração. Eu queria que tu viesses aqui fazer uma manutenção preventiva, certo? E analisar se precisa de manutenção corretiva. Preventiva, o cliente arca, usualmente. Corretiva, a empresa arca. Vocês estão entendendo? Então, dentro dessa análise, eu vou olhar lá para ver se é conexão oxidada, se é placa que está suja, porque às vezes é isso, é placa suja e a pessoa para de gerar o que tinha que gerar. Entende? Então, quando você faz um sistema, por exemplo, que vocês querem fazer usina, né? Eu também vou fazer usinas, inclusive. Em parceria a gente faz 10. Opa, então bora. Então, gente, o que acontece?
esse cidadão, ele não precisa estar contratando a equipe da empresa para fazer, porque sai um custo maior, lógico. Para uma residência é um indicado. Você não vai comprar equipamento para fazer limpeza de painéis residenciais. Show. Até porque eu não achei caro, cara. Não é caro. Falou a não base é do preço, eu caro, achei de boa. Não é caro, é uma manutenção anual. Por ano. Se for por botar na ano. ponta do lápis 35 por placa, se tiver uma Porra. placa, divide por 10 aí. O projeto é Não quanto? tem. Lembra? Tem uma dimensão? É 1.500 kW, mas quantas placas em média? Ah, Não o teu lembro. devem ser umas 22 placas, se eu não me engano. Porra, tá dado, mano. Baratinho. Tá entendendo? Entendi. Aí é ok, mas poxa, pro cara que vai fazer uma usina, o cara já fica, caraca. Por isso que foi a pergunta dele. Foi, é justamente Porque assim, por naquele conta dia que nós disso. conversamos lá no escritório, tu precisou ir, a gente também estava ocupado, Uhum. a gente não aprofundou a conversa da usina. Então eu fiquei com muitas dúvidas nesse sentido, né? Aí quando tu começou a falar de números aqui, eu me interessei, né? Qual Por que eu disse que o empreendedor pessoal... que não gosta de ganhar dinheiro aí? Por que eu disse que o pessoal vai ficar com raiva de Eu energia entendi. solar? Eu entendi da manutenção. Porque tem várias que empresas fazem manutenção do sistema. que já são especialistas só em manutenção. As empresas vivem disso. Vocês estão entendendo? Mas aí o chega o- benefício... Ah, entendi. Chega o Margarida aqui e fala, olha, meu irmão, compra lá o bagulho e faz tu mesmo, treina o cara. Você tá entendendo? Entendi. Mas é verdade. Eu quero que o cliente tenha benefícios. O meu rendimento... Não, isso é melhor até pro mercado como um todo de energia solar. Não é? Exatamente. Eu entendi. Exatamente. Então eu penso nisso, eu sempre penso no benefício do cliente. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para fazer o que precisa ser feito. Mas se eu vejo uma oportunidade de beneficiar o meu cliente, poxa, se eu já fiz uma venda, já tive meu lucro, acabou. Só que a venda não acabou ali. A venda continua enquanto eu prestar um bom serviço para o meu cliente, porque esse meu cliente tem uma lista de relacionamento que eu não tenho. Então agora a venda continua, porque se meu cliente for bem atendido, ele vai fazer outras vendas para mim. Você consegue entender? É por isso que a maioria das empresas não conseguem crescer. Porque elas acham que quando ela recebeu o dinheiro, opa, acabou Aí a venda. acabou a venda. Não existe isso. A venda começou. Peguei o código. Entendeu? Peguei o código. Instala o Drive agora. Seguinte, isso que ele falou é de suma importância, porque basicamente agora eu pensei da seguinte forma. É isso que diferencia o empresário do empreendedor. O empresário, o cara construiu uma empresa, tem um CNPJ, tem lá o contrato social, isso já o qualifica como empresário. O empreendedor é outra história. O cara já vê já vê a oportunidade e as coisas de uma forma diferente. Em vez de pensar no benefício momentâneo próprio aqui, já está pensando na expansão do mercado. Exatamente. Futura. Né? Exatamente. Cara, muito bacana. Muito bacana. Legal, é muito muito bom, bacana, muito assim, bacana. trocar essas ideias. Porque a gente utiliza muito É. isso. A gente utiliza tudo que tu falou, Henrique, a gente Isso utiliza cabe- para porque todos Henrique os cabe nossos... pra tudo. pra Cabe todos os tudo. É por nossos isso que quando negócios. eu falo, eu pego aqui, como diz o Papo Massal, o código. Eu instalei o Drive e tudo mais aqui. Porra, muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Agora, falando de manutenção, me remete... Eu posso, antes de mudar de assunto, eu posso só falar uma coisa que eu estava estudando esses Pode, dias e pode. caí exatamente nisso. Mas se tu me permitir, senão eu vou esquecer. Posso. Eu te Segura aí. entendo, eu te entendo. Segura, por favor, e não esquece, porque falou em reforma, eu pensei no momento agora do Mexan aqui. E Alan e Raíssa, coloquem aí o Mexan, que a gente já tem, pô, patrocinador aqui do podcast. Patrocinador. Olha aí, papai. ó. Nosso amigo Elton Rocha, papai. Deus o livre. Coloca Esse aquele, cara... olha aí, ó. Eclosão Service, a melhor que nós temos. Esse é Cliente brabo. do escritório também. Eu tive a satisfação em fazer a constituição dessa empresa. Hoje em dia ela já Maravilha. construiu, inclusive, algumas obras públicas. Ela Maravilha, trabalha com muito licitação também. Na pessoa do meu querido amigo, que tu também conhece, Elton Rocha. Maravilha. Elton Rocha, Gente finíssima. gente boa, meu Inclusão, amigo, indico, nosso indico. cliente Elton, gente boa aí. demais. Cara desenrolado também, nosso parceiro, um grande amigo pessoal que eu tenho. Um forte abraço, meu irmão. Você sabe Forte o abraço, tanto de meu respeito amigo. que eu tenho por você. Obrigado por tudo. E tá aí, ó. Eclosão Eclosão Service, Service. a melhor que nós temos. Show de Quer bola. construir, fale com ele. Você sonha, eles constroem. Uau. Agora, por favor, Vamos lá. vamos lá, que tá muito interessante. Tem muita gente que precisa entender um princípio. Vamos lá, a gente precisa começar a criar uma sociedade que anda por princípios, né? E existe um princípio, que esse princípio, inclusive, ele é bíblico. Que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear será aquilo que você também colherá.
vamos levar esse princípio de forma literal, gente. Porque a gente acha que não é, mas é. E existe outro princípio que diz assim: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que significa esse princípio trazendo aqui para a nossa realidade? Quando nós entregamos um serviço e eu, de fato, estou interessado na satisfação do meu cliente, em como eu posso resolver o problema do meu cliente, em como eu posso deixar o meu cliente feliz, é exatamente essa semente que eu estou lançando. Eu estou lançando uma semente de: eu não quero vender. Eu quero gerar benefício para vocês. Eu quero, de alguma forma, ser alguém que participou de alguma mudança na vida de vocês. Eu gerei uma mudança, eu gerei satisfação. Eu estou derrubando uma cultura que diz que as pessoas só querem vender e são safadas. Que diz que o empresário é safado. Eu quero derrubar essa cultura. Eu quero falar: não, cara, eu estou aqui não como um empresário, mas como alguém que é uma pessoa atrás de um CNPJ que quer ver uma mudança na tua vida. Se for econômica, amém, maravilhoso. Se for uma mudança de percepção cultural, amém, maravilhoso, porque você viu que existem pessoas que querem o teu benefício, que não te veem como um cifrão, que não agem como caçadores, que eu quero só caçar, eu quero só acertar essa bala aqui para eu ganhar dinheiro. Não. Se a gente mudar essa cultura, as pessoas inclusive vão começar a ver os empreendedores de outra forma. Então, se eu semeio isso, eu semeio entendendo que existe um princípio que eu também irei colher isso. Assim como se eu semeio a esperteza, se eu semeio a malícia, se eu semeio um mau serviço prestado, se eu semeio indiferença, se eu vou te atender, se eu vou prestar um bom serviço, se eu vou te trazer diferença na tua vida para o bem ou não, eu também vou colher. Então é isso que eu acredito. E se eu comecei de pouquinho e fui fiel, mantendo os meus princípios, eu creio que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores vai me colocar sobre o muito, porque eu ouço e obedeço os princípios que ele já deixou estabelecido para mim. Então é essa cultura como empreendedor que eu quero trazer através da Radar Solar. Henrique, foi top. Agora que tu falou isso sobre ter muitas pessoas que visam o empresário como um cara ruim, que vem como um capitalista malvadão, que tá ali para oprimir a classe trabalhadora. O que acontece? A gente estava agora no nosso outro podcast, que foi um episódio antes desse, falando sobre consórcio. E a gente falou, o Vitor e a Paula Gato. E a Paula, um abraço para vocês também, cliente. Patrimônio e contabilidade, dominando problemas e criando soluções. E ele falou muito também das objeções que os clientes dele criavam devido a muitas pessoas já colocarem na cabeça desses clientes coisas ruins mesmo sobre consórcio. E eu acho que isso não se expande somente para o consórcio. Eu acho que também entra na questão da energia solar, da contabilidade, do caminhão, da reta escavadeira. Então, isso daí se engloba em tudo que, cara, tu falou isso. É aquilo. Tem pilantra em todo lugar. Tem pilantra. Eu tô falando essa frase porque tem um corte lá. Eu não sei se tu viu no Instagram que o Vitor, o convidado do outro podcast, falou: tô falando contigo mesmo. Porque, tipo assim, os maus vendedores de consórcio, eles mancharam esse mercado. Mancharam muito. Mancharam esse mercado. Então, eles primeiro têm que trabalhar o psicológico. Eles têm que trabalhar como vendedores e psicólogos para tirar essa imagem ruim que tem. E você falando isso agora foi interessante também, porque nos remete justamente a isso. Tudo que tu falou naquele movimento que tu fez agora, que, porra, essa foi foda. Nos remete ao seguinte: quem planta, colhe. Se tu planta o bem, tu colhe o bem. Se tu planta o mal... Vice-versa, né? Isso é verdade. E entrando nesse ponto só também, que um dia o mundo vira, né? A volta do anzol, ela pode ser bem, mas ela acontece. Nesse ponto, Henrique, por exemplo, eu vou te falar, a gente vai puxar também no assunto dos dois, na questão tanto da energia solar quanto do consórcio. Exemplo, eu não tenho capital para investir, para colocar até mesmo na minha residência, e eu não tenho crédito para financiamento, ou também não tenho um capital específico para injetar dentro da minha casa ou em qualquer lugar. Essa questão da sublocação de redes é vantajoso para a gente, se a gente não tem
um recurso para colocar na nossa casa, ou até mesmo uma utilização de um consórcio para a gente colocar na nossa casa, a gente pagar um consórcio e futuramente ele for contemplado, Não, pra gente consórcio não conseguir... resta nem dúvida. Inclusive, a gente até bateu esse assunto aqui. Tem gente que não sabe. É até interessante. Existem hoje, a Rodobens faz isso, Uhum. consórcios voltados para aquisição de placas solares. Exatamente. Agora, eu não entendi muito bem o que tu perguntou no sentido de sublocação. Aí é o Henrique que vai falar sobre isso. Pois Aí é, é o Henrique que vai falar sobre meu isso. amigo, você está cheio de boas perguntas. Vamos lá. Falar, Henrique, Eu vou tentar aqui ser o mais simples possível para as pessoas entenderem, né? Basicamente existem, como eu falei, as usinas, certo? E dessas usinas você pode adquirir energia mais barato. Como eu falei para vocês, a energia solar é uma das fontes mais baratas que existem no mundo. Então, o cidadão que fez uma usina, ele consegue atender. Existe um ponto bom e um ponto ruim, até agora. O ponto bom é, usualmente, no mínimo, você vai pagar 15% mais barato do que você paga de energia. Então, se você paga R$1.000, você vai ficar pagando de 850. No mínimo, 15%, chegando até a 25%, 30%, 40%. Quando a gente tá falando de que mercado. já é uma economia boa. Nossa. Né? Se eu botar na ponta do lado, Você imagina. R$400, vamos dizer que o cara paga R$1.000 de energia e já tem uma economia de 40%, de 30%. Exatamente. É R$300 que ele pode estar alocando para qualquer outro, para um investimento futuro, para viajar, próprio supermercado da família. Exatamente. Isso daí é... E agora, qual é o ponto ruim? O ponto ruim é o seguinte, ainda não existe demanda que consiga suprir essa oferta. Não existe. Está longe de acontecer. Existem pouquíssimas usinas, então por isso que você dificilmente vai ver uma usina atendendo uma residência. É muito difícil. Entendi. Entendeu? Vão para empresas grandes logo. É, né? os caras, por exemplo, a gente tem grandes mercados, né? O pessoal do preço baixo ali comprava do Mercado Livre. As maiores empresas que você vai me perguntar aqui, quase todas já compram energia do Mercado Livre. Pois é, antes da gente começar a gravar, tu falou, o Mercado Livre, eu não entendi por quê. Uma pergunta bem leiga mesmo, não entendi. O que tem a ver o Mercado Livre com a questão de energia solar? Mercado Livre não é o Mercado Livre empresa, né? O marketplace lá. Eu fiquei assim, é uma pergunta muito inocente que eu tô fazendo, porque... A primeira vez que eu ouvi falar, eu também pensei, não, cara... porque pode ser assim, a audiência pode escutar, porra, Mercado Livre? Não, essa pergunta é ótima, porque eu também, eu acho que todo mundo pensa Mercado nisso. Livre e tem energia? O Mercado Livre vende energia? Que história é essa? Não. O cara já deve estar até lá, energia solar no Mercado Livre. Como é que funciona? O Mercado Livre, basicamente, é o mercado de usinas solares, tá? Que é chamado Mercado Livre de Energia. Agora, certo? Então, empresas do grupo A, elas têm essa opção. Elas podem comprar energia do distribuidor usual, né, da hidroelétrica aqui de Belo Monte. Ela vai comprar energia da Equatorial, que vem através de uma hidroelétrica, ou ela pode optar por comprar do Mercado Livre, onde ela já vai ter um bom desconto, passando de 15% chegando até 40% também, né? Mas isso só vai atender o grupo A, certo? Isso em alguns estados do Brasil, como Minas Gerais, como Espírito Santo, como... Ceará também, se eu não me engano. Ceará não, tem outro estado que já atende residência, o Mercado Livre atende residência. De residência. Existem projetos para que isso atenda o Brasil inteiro. Tá? Nas residências também. Por isso que tem gente construindo usinas gigantescas. Né? Aqui em Benevides, o empresário acabou de colocar 5.000 placas. Entende? Aqui rapaz, em tem 6 terrenos lá, já. Olha aí. Vamos fazer uma usina também. Olha aí. Então, tem muita gente olhando esse mercado e vendo a possibilidade, porque, cara, são vários fatores. Né? Além da questão da economia, existe uma parte da sociedade que fala, cara, eu não quero mais que matem milhares de animais, eu não quero que tirem milhares e milhares de árvores, eu não quero que prejudiquem a fauna, a flora para fazer uma hidrelétrica. Eu prefiro pagar para uma usina solar. E até mesmo tu comentou sobre a questão da eólica. Hoje, lá no Maranhão mesmo... No Ceará que a gente foi, né? A gente foi no Ceará, a gente foi também no Maranhão, eu e a minha esposa. A Gil, também te amo, meu amor. E, claro, tem que puxar Oi, vida! E que lá também estava acontecendo um caso que
as hélices, os ventiladores, vamos dizer assim, comumente conhecido, os ventiladores gigantes, eles causam um ruído para a população. Querendo ou não, isso também tem um déficit relacionado à energia eólica. Tu falou, olha, a energia eólica é muito boa. Perfeito, é excelente, mas ela tem que ter algo específico, tem que ser um terreno muito longe de uma sociedade. E é muito difícil isso acontecer, porque a logística é difícil, a gente trabalha com caminhão, a gente sabe como é a logística, é difícil. Então, isso daí tem uma preparação específica que também causa, de fato, eu quero colocar uma usina eólica. Vai causar um impacto também. Vai causar. Então, apesar de ser uma energia limpa também, igual a energia solar, que energia solar, de fato, só é benefício. A energia solar, eu acredito que é a mais simples de todas. O nosso amigo Henrique Margarido está navegando por águas extremamente prósperas, né? Um mercado em extrema expansão, de uma forma assim... E aí eu quero falar de um diferencial, por conta da oferta e da demanda, né, cara? Sim. Agora, tem lobby também, grupo de pressão forte, porque, vamos lá... Já ia falar sobre isso, sobre o marco regulatório, né? É porque, vamos lá, tem as concessionárias também. Isso é complicado, né? São assuntos assim... lobbies e polêmica, pessoal. De pressão. Deixa eu até respira fundo aí. Então, existem alguns grupos que são, logicamente, contra a energia solar, porque eu disse que é uma energia muito barata. É uma energia que, quando você faz, você para de pagar impostos importantíssimos para o governo estadual e para o governo federal. Que deixa de arrecadar. Então você imagina, né? Governo estadual deixa de arrecadar ICMS, governo federal deixa de arrecadar IPI, PIS, COFINS. E o municipal, ISS. É porque, na verdade, o Brasil quase não tem tributo, né? É pouquinho. Exatamente. Então, eu sempre falo, tô sendo sarcástico, aqui no Pará, independente da sua opção política, mas tem três pessoas que não querem de forma nenhuma que você faça energia solar. O Lula, o Helder e a Equatorial. Não porque eles são ruins, porque eles te odeiam, não tem nada a ver com isso. Eles não querem porque eles vão diminuir a arrecadação. Ponto. O dinheiro que você iria pagar para eles, sabe o que vai acontecer? Vai ficar para você. Olha que maravilha, né? Só que, vamos lá. Vocês vêm escutando falar sobre energia limpa, sobre Amazônia Verde, sobre cidades verdes, né? A SEMA está fazendo campanha, meu município verde. Aí você tem reuniões da COP, você tem reuniões da ONU e etc, e etc. E todas elas dizendo que nós precisamos mudar as nossas matrizes energéticas. Vocês já ouviram falar disso, né? Sim. Já, bastante. Se eu ouço falar disso, e se isso é um discurso real, não apenas politiqueiro, o que eu, Henrique Margarido, acredito? Eu preciso incentivar a energia limpa, correto? Vendo que a energia tradicional, as energias convencionais, trazem muito mal ao meio ambiente. Vocês lembram que a gente pagava corriqueiramente bandeira vermelha, bandeira amarela, taxa de estiagem? Vocês lembram disso? Lembro. Era falado, olha, os níveis dos reservatórios estão muito baixos e tal, e todo aquele alarme da mídia. Sofremos apagões, vocês lembram disso? Não lembro, hoje. Então, por que eu não incentivo o máximo a energia solar? Que é a saída para tudo isso. Que é a saída para eu preservar a Amazônia, para eu proteger as árvores, para eu proteger os animais, para eu proteger os rios, e etc, e etc, e etc. Porque o que aconteceu? Vocês lembram? Bolsonaro zerou impostos, depois o Lula veio e fez uma coisa boa, ele já tinha feito um acordo internacional que ele baixou ainda mais. Aí os preços baixaram substancialmente dos painéis. Só que agora o que começou a acontecer? O Ministério da Economia foi e fez o pedido para que entrasse o imposto de importação. Então, em janeiro desse ano, começou a vigorar um imposto de 10,8% na importação de painéis solares, painéis e equipamentos para energia solar. O cliente ainda não está sentindo isso. Por quê? Primeiro, porque como começou a ter muita concorrência, as empresas tiveram que diminuir as suas margens de lucro. Capitalismo, né? Claro. Importadores, distribuidores e os revendedores. Segunda coisa, muitas empresas fizeram estoques gigantescos no ano passado, já sabendo disso. Então, estima-se que esses estoques estarão acabando por meados de maio e junho. E aí as pessoas já vão começar a sentir no bolso, na aquisição desses projetos.
Entende? Só que aí eu tenho uma outra coisa para falar, e por isso que eu falei da questão da política apoiar a energia verde, por exemplo. Hoje, 28 de fevereiro, houve uma sessão extraordinária solicitada por um deputado, e eu vou falar, eu poderia esconder aqui, eu poderia ser um demagogo, um deputado do PL da Bahia, tá? Porque nem todo mundo que se diz de direita é a favor da liberdade, não é verdade? Sim. Então, o deputado do PL, que é o Partido da Liberdade, que deveria lutar pela liberdade, inclusive econômica, está pedindo para que haja um embargo sobre a construção de usinas para mini e microgeração. Ou seja, o que era para ser incentivado está tentando sofrer embargo pela própria Câmara dos Deputados. Gente, eu entendo as concessionárias de energia. Que, poxa, tá doendo na minha carne aqui. Mas os deputados que foram eleitos por nós, da Bahia, que é um dos povos que mais sofrem, um dos piores IDHs, um dos povos que menos tem condições de vida, o cara tá pedindo para barrarem o que pode ser a liberdade futura energética do Brasil com um custo super baixo. Então é demagogia. E eu poderia ficar calado. Né? Porque sim, claro. eu poderia... Acho que por isso que eu falei entusiasta da política nacional. Eu já conheço. Eu já sabia que a gente ia entrar nesse assunto aqui, que é interessante. Fique à vontade, meu amigo. Fale e fique à vontade. Então, o que acontece basicamente? O que eu entendo? Poxa, tá tendo pressão do governo federal e tá tendo pressão dos governos estaduais. Mas quando é o governo federal que faz sozinho, como ele fez em relação ao imposto de importação, a bomba estoura do colo dele. Quem foi que aumentou o imposto de importação? O Lula, o Haddad. Se o governo estadual, como eu sei que o nosso governo estadual aqui sonha para que incida o ICMS na compra dessas placas, se ele faz sozinho, em quem a bomba estoura? No governo estadual. Mas se a Câmara dos Deputados, isso é mais abstrato. Porque a Câmara não é um deputado especificamente, é a Câmara inteira. Então as pessoas veem isso, aí o governador vai lá, pô, eu te ajudo aqui, meu irmão. A gente se ajuda aqui com liberação de emenda, com uma série de coisas, e tu só quer que eu pegue a fama? Não, vamos fazer alguma coisa junto aí. Aí começa esse tipo de... Típico da política, né? Começa a política, né? Infelizmente, como funciona a política brasileira? É pensando no benefício próprio deles, não do povo. E aí, mais uma vez, eu sou filiado ao PL e eu tô aqui mandando uma mensagem. Se chegar essa mensagem lá no nosso presidente Valdemar da Costa Neto, tá? Você precisa lutar que os seus deputados briguem por liberdade. Não por essa palhaçada de demagogia de pedir embargo para energia limpa, para energia mais barata para o povo. E eu falo, se for de direita, se for de esquerda, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Choro quando você eu fala. Choro, né? E eu acredito que pessoas precisem começar a abrir esses olhos e parar de ser demagogo, porque se o cara é esquerdista, o cara do PT fez uma besteira. Se o cara é direitista, o cara do PL esconde, não vai falar, coloca uma venda, passa pano. Eu não passo pano, ainda mais sendo no meu segmento. Entendeu, gente? Então eu acredito que a gente precisa começar a falar, dar nome aos bois, para que seja entendido pela população. Então você que está assistindo, comece a brigar. Você que está assistindo, comece a cobrar lá. Você, se chegar em alguém da Bahia, eu sei que eu tenho gente nas minhas redes sociais da Bahia, cobre o seu deputado. Pergunte para ele por que ele quer que você pague energia mais cara. Mas no caso desse deputado, não é só para a Bahia. É para ti, para mim e para todo mundo que está aqui. Cai no colo de todo mundo. Cai no colo de todos nós. Todo mundo vai pagar. A gente não gosta de pagar imposto, a gente não quer pagar mais também, né? Vocês estão entendendo? Já pagar muito. E a gente entende o teu lado, Henrique, porque agora, além de tu viver isso, a tua paixão pelo empreendedorismo, claro que tu vai lutar também. Não só por você, e sim por todas as pessoas do teu redor. Interessante, tem gente que acha que o cara é empreendedor e tudo mais, ele não pode enveredar para a política. Tá aqui a prova viva, ou não sei se a galera sabe, mas acho que o Henrique fica à vontade em falar isso.
As conversas que nós tivemos é que ele é pré-candidato a vereador em Ananindeua. Não tem partido definido, não sei se é pelo PL, não sei se vai entrar no meio. Eu sou filiado ao partido do PL, Sim, né? mas fica à vontade para Sou pré-candidato a vereador em Ananindeua pelo PL, tá? E eu acredito o seguinte, existe esse mito, né, que empreendedores, pessoas que já têm algum tipo de expertise em alguma área específica da sociedade não devem enveredar para a política. Essa cultura, quem criou foi político safado. Colocou essa cultura na cabeça de professores, para que os professores ensinem isso para os alunos, né, para que uma sociedade inteira acredite nisso, porque, cara, se eu sou um cara que eu sei gerir a mim mesmo, eu sei gerir as minhas finanças, eu sei gerir pessoas, eu sei gerir as finanças da minha empresa, eu sei direcionar, eu sei ajudar pessoas a trabalharem em prol de um objetivo em comum, eu sei ajudar pessoas que estão com problemas pessoais dentro da minha empresa, eu preciso fazer essa pessoa ajudar a se livrar disso para que ela produza mais. Como é que eu não vou ajudar o meu município, a minha cidade, o meu estado e o meu país? Aí as pessoas acham que não. Eu tenho que ser profissão político, como quase todos os nossos políticos são. Presidente da República, profissão política. Político. Governador do estado do Pará, profissão político de família. É pai, é mãe. Entende? Então, cara... E eu não tô dizendo que o cara vai ser ruim por isso, apesar de eu particularmente detestar a gestão do nosso governador. Mas tem profissão política que pode ser bom. Só que eu acredito que esse cidadão é a exceção. Porque ele não é um político de carreira. Ele é um homem comum que foi brigar pelo interesse da classe que ele representa dentro da política. Vocês entendem? Porque essa é a minha visão. Graças a Deus, eu não preciso de R$1 da política. Então, o poder de barganha que o político que vive daquilo, ele não tem, eu tenho. Porque eu vou falar, não, cara, eu não quero isso. Não, eu vou brigar por isso e eu vou continuar. Ah, mas tu vai deixar de ganhar isso e aquilo? Não interessa. Foda-se. Eu tenho meus negócios. Entendi. Tá entendendo? Então, é esse tipo de gente, e eu inclusive convido aos empresários, às pessoas que têm um nome relevante na sociedade, que têm uma causa. Cara, quem quiser, quem é revoltado com política, venha pra política também. Eu não quero estar sozinho nisso aí, entendeu? Porque se eu não ganhar, mas eu quero que pessoas com a minha visão e com o meu pensamento, com o meu ideal, entrem pra fazer a diferença. Porque vocês podem ter certeza que eu não tenho medo de falar para quem quer que seja o que precisa ser falado. Vocês conseguem entender? Bolsonaro. Bolsonaro e os filhos dele lá. Não tenho. Assim como já critiquei. É um outro problema. Eu acho interessante porque a gente não conhece muitas pessoas com esse viés. Que tem um posicionamento. Que tem um posicionamento e saber criticar até a sua base. Sim. Até a sua base, como tu falou agora do deputado. Eu falei... Porque, de repente, o Valdemar veio falar, olha, isso aqui tá proibido de vir candidato porque falou mal de um deputado federal do partido, entendeu? Entendi. Mas, cara, eu não tô nem aí. Tu não quer estar lá se for... Exato. Para as pessoas não terem a mesma visão que tu tem, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Se torna mais interessante ainda. Inclusive, recentemente, eu tive essa conversa com o Henrique, eu falei para ele que, devido a essa exposição, e ele se expor como político mesmo, os ideais, as ideias dele, ele acaba meio que caindo no colo dele o problema já no empreendedorismo, nos negócios dele. Eu até falei para ele, Henrique, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não consigo colocar a minha energia nessa questão pública. Sinceramente, eu não consigo. Eu admiro quem consiga, eu não sou uma dessas pessoas. A minha energia, eu foco na minha vida, na minha esposa, na minha família, no meu filho, na minha filha. Minha pátria é minha família. É o caso. Os meus negócios, as minhas empresas. Meu sócio não. Eu sou o principal, que ele foca. Eu tô falando isso porque, tipo assim, eu realmente entendo. Eu só não tenho o mesmo posicionamento. Mas eu consigo entender o porquê. Porque, cara, isso aí vem de algum lugar, Henrique. Vem, amigo. Isso vem de algum lugar, essa vontade. Tu fala com uma convicção muito forte. E é impressionante
que tu realmente não tem medo, não tá nem aí mesmo, né? Não, e a paixão que tu fala, Henrique, a gente sente Não, mesmo, ele né? falou até pra mim outro dia que ele já até meio que sofreu as consequências dessa vida pública dele nos próprios negócios. Uhum. Porque tem gente que confunde, é tão ideológico ao extremo de dizer o seguinte, não, eu não vou comprar. Por exemplo, tem gente que tá escutando agora, talvez que possa ter esse tipo de pensamento, que eu não concordo muito, de, o cara é de direita, e não vou comprar mais energia de sistema solar. Sou de esquerda, da direita, eu não vou comprar, eu também acho por isso que a gente tá onde a gente tá. Por isso que a gente tá nessa Exatamente. guerra aí ideológica e tudo mais. E vamos voltar para o assunto da energia, mas continuando nessa mesma pegada aí, eu não sei se tu tem alguma pergunta destinada... Não, eu ia falar um pouco mais sobre a política, porque Pô. agora, recentemente não, tem um tempinho, que também o prefeito de Ananindeua, ele fez uma PPP. O que é uma PPP? Parceria Uma parceria público-privada. Justamente dessa questão renovável, de trazer um pouco para o município essa questão verde, vamos dizer assim, querendo ou não, incentivando até mesmo a política a utilizar essa fonte de energia renovável. Tu entende um pouco por que ele fez, como ele fez, para que ele fez, Henrique? Tu consegue explicar pra gente? Diga-se de passagem, todos nós aqui somos de Ananindeua, acho que é meio que inquestionável, e aqui eu não estou falando num tom político, a excelente gestão que o atual prefeito de Ananindeua fez na nossa cidade. Isso aí eu acho que até a oposição consegue visualizar os benefícios. Tá complicado para a oposição, porque o prefeito Daniel fez um trabalho, tá fazendo um trabalho que todo mundo consegue ver, é palpável. Palpável, né? Mas, e o melhor de tudo isso em relação ao prefeito Daniel foi porque ele foi alguém que surpreendeu a todo mundo. Sim. Eu, por exemplo, via e falava, é mais um do mesmo. Sim. Não esperava nada, absolutamente nada. E o cara surpreendeu positivamente. Um choque mesmo em 4 anos. Menos de 4 anos. Quando você conversa com ele, ele fala, cara, eu tô fazendo só o trabalho. Estou trabalhando, eu estou fazendo o que a minha posição requer que eu faça. E aí, eu já vi, inclusive, muitos vereadores de Ananindeua tentando ser os pais da criança, né? E não são, porque são quase os mesmos das últimas gestões que houveram. É o cidadão Daniel que falou, cara, eu vou fazer alguma coisa por essa cidade. E a gente médico, tá vendo, né? Ele é médico, né? É o que eu falo, por exemplo... A esposa também é médica, foi eleita agora deputada federal. Exatamente. Então, poxa, é um cara que ele tem como característica buscar a eficiência máxima, diminuindo custos. Ele fez isso, por exemplo, nas UPAs. Né? Tinha um custo absurdo com papel, com deslocamento, com computadores. O que é que ele fez? Ele deu tablet para as assistentes de saúde que visitam as casas e agora elas têm tudo registrado ali. Aí não tem mais perda de remédio, não tem esquecimento, não tem falta. Sistema, né? Vai tudo direto para o sistema, ensinou, deu curso para elas. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem relação com a PPP, com as PPPs, entendeu? Porque isso tem relação com a questão da energia solar que ele está usando para os prédios públicos de Ananindeua. Que ele está pensando o quê? Ele falou, não, eu preciso ter eficiência energética, porque a energia solar ela te dá ela reduz o risco em até 30% de você ter perda de equipamentos por conta de oscilações energéticas. Vocês sabem que acontece muito isso. Né? Só que uma coisa é você perder uma geladeira. Outra coisa é você perder um grande equipamento da prefeitura, um equipamento de milhões de reais. Né? Então, ele visando isso, e não só isso, ele visando o quê? É mais barato, muito mais barato, a médio e longo prazo para o contribuinte. Então, eu vou poder pegar essa grana, pegar esse dinheiro e colocar em outras áreas. Eu espero que os próximos gestores, na verdade, o próximo muito provavelmente vai ser ele, mas os próximos depois dele, que vão ser os maiores beneficiados. Porque, na verdade, vai ser na gestão deles que, basicamente, você vai estar colhendo os louros dessa questão da implementação de energia solar. Entendi. Depois você imagina. Então, é um trabalho de longo prazo, na verdade, não é um trabalho de imediato, né? Um cálculo base que ele fez aqui de um investimento simples de 50 mil. A longo prazo, tu colocar que deu 1.500.000, imagine que são milhões e milhões. Vamos lá que a prefeitura de Ananindeua tem um custo de 2 milhões com energia por mês, né? Você imagina. Caraca, velho. Você imagina ela zerando basicamente esse custo aí. Ou reduzindo 95%, 90%. Então, o próximo prefeito
vai ter ali, basicamente, sem contar os reajustes da energia. Vai ter uma economia anual aí de mais de 20 milhões de reais. E isso vai poder ser redirecionado para o município. Vocês estão entendendo? Entendo Então, perfeitamente. poxa, o cara tá vendo, ele tá falando, não, não é só para mim, porque isso não é só para ele. Isso é para as próximas gestões. Então, aqui eu quero deixar meu agradecimento, né, e meus parabéns ao doutor Daniel, que é um cara que eu admiro, um cara que eu respeito, né, um cara que eu tenho minhas diferenças, mas eu consigo conviver perfeitamente, consigo continuar admirando, continuar respeitando. Não votei, mas na próxima eleição eu vou votar nele. Cara, e aquela coisa, a gente aqui não tem bandeira, sabe? Eu como empreendedor, inclusive eu conversei recentemente contigo a respeito do empreendedorismo em Ananindeua, que a gente encontrou uma dificuldade nesse ponto. Então, da mesma forma como a gente está elogiando aqui, hoje em dia, para a gente, e a gente fala com propriedade, quanto contadores, né? A gente tem muitos clientes de Ananindeua, a gente está com muita dificuldade hoje em dia em relação à questão de obtenção de alvará. Questão de burocracia, né, Gilson? A burocracia, Henrique, ela destrói empregos. Ela destrói empregos. E a tendência é que o mundo digitalizado ele nos facilite no empreendedorismo. Teve até a questão da lei da liberdade econômica, que ainda foi do governo do Bolsonaro, que ela acabou não viralizando, digamos assim. A proposta é muito boa, mas uma proposta muito boa não adianta. Sim. Ela tem que ser entranhada ali na sociedade. E não pegou, é uma lei que não pegou, a verdade é essa. Acho que faltou muito dos prefeitos, Darem um incentivo, dos né? municípios Né? pegarem essa lei e dizer, não, vamos aderir, ela é uma lei nacional, vamos aderir ela, a gente vai fortalecer esse trabalho para facilitar a questão do empreendedorismo, porque vamos lá, facilitando, menos burocracia, mais empregos, mais renda. Ninguém ganha com a burocracia. Hoje em dia, para você tirar um alvará em Ananindeua, é complicado. Para você tirar uma licença em Ananindeua, é complicado mais do que era. Eu já estava trabalhando nesse ramo há 8 anos. Eu trabalho há 8 anos em Ananindeua, sempre em Ananindeua, logicamente que em outros municípios, mas o nosso escritório é em Ananindeua. E muitos clientes são de Ananindeua, e eu consigo justamente ver essa dificuldade mais em Ananindeua. É por isso que eu estou dando essa ênfase, e eu não entendo o motivo, não entendo o porquê. Não faz sentido nenhum lógico, não faz. Vamos lá, tem clientes meus, inclusive tu foi um caso em que eu tive que sugerir, olha, se você está querendo menos burocracia, vamos alugar um cowork lá em Belém, no município de Belém, a gente abre a tua empresa lá, porque a Ananindeua tá complicado. Dependendo da tua necessidade, tá complicado. E a gente acho que entende poderia um ficar pouco, até né? aqui uma dica pro nosso prefeito aí. Foi o que eu falei, eu acho que ele nem sabe disso. Né? Né? Porque ele é acessível e, cara, o cara delega, ele não tem como cuidar de tudo. Claro. Né? Claro. Então, todo empreendedor, né? E fica a dica aí, já está feito o convite para nós nos reunirmos e irmos lá para conversar com ele exatamente sobre essa situação. Para ajudar os empresários e o empreendedorismo de Ananindeua. Né? Eu estou aqui me disponibilizando aí lá. E eu sei que ele vai nos ouvir e com certeza vai fazer diferença nesse meio aí. E reforçando essa questão que a gente não tem bandeira aqui, por exemplo, no governo do Helder, melhorou e muito, digitalizou. Hoje em dia, para a gente abrir uma empresa no nosso escritório, a gente não sai nem de lá. Antigamente tinha que ir na junta comercial, tinha que estar indo em órgão, hoje em dia depois não na precisa. Receita. Outra coisa também, no governo do Helder, hoje em dia, as empresas, para dar baixa numa empresa, você não precisa pagar a taxa. É claro que isso também tem uma interseção a nível federal, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, foi na época do Bolsonaro, que também teve uma contribuição nesse sentido, mas aqui no governo do estado do Pará, digitalizou de uma forma. Na questão da pandemia também teve um aumento muito grande de crédito, de microcrédito, que ajudou muitos empreendedores. Então aqui eu não estou falando no contexto político, Sim. eu estou falando a nível de governo, né? E eu senti uma melhora, eu como contador, menos burocracia no governo do governador Helder. Maravilha. Então, da mesma forma como a gente aqui fez um elogio na questão do Daniel e tudo mais, que é inegável, é evidente que a gente consegue ver uma melhora no empreendedorismo porque é menos burocracia.
mais emprego, mais renda no governo Com do certeza. Helder. Melhorou muito. Teve Maravilha. também outras questões aqui que a gente não vai entrar no mérito, até porque a gente está fugindo muito do assunto, mas Sim, a questão de segurança, pô, todo mundo vê as usinas da Repaz, coisas que deram certo. Acho que aquilo que dá certo a gente tem que falar, é verdade. né? Verdade, As usinas da verdade, Repaz, tem que verdade. falar. Não tem essa frescura, porque não gosta. Não, cara, tem que, do que é bom a Tem gente que falar o fala bom e e a tem que gente falar critica o o que ruim. for, Eu como concordo. eleitor. Concordo, Concorda comigo? concordo. Com Pois certeza. é esse recado que eu queria dar aqui, porque a gente já tinha conversado. Eu não estava pronto isso aqui, a gente meio que veio automático essa minha fala, porque eu sou empreendedor de Ananindeua, muitos clientes meus são de Ananindeua, eu precisava falar nesse sentido. Desabafar, né? Porque a gente entende. É, Sim, cara, a questão sim. burocrática, a gente trabalha muito relacionado à legalização de empresas. Sim, Uhum. sim. E, de fato, tudo que o Justo falou, a burocracia, ela querendo ou não, ela te trava. Essa que é a palavra. Ela Desestimula, desestimula, porque tu fala, Desestimula. antes de tu fazer uma Desestimula. abertura de uma empresa para te tirar todas as tuas licenças, todos os teus alvarás, Deus o livre, tu vai ter um gasto financeiro. Além de um gasto financeiro, tu vai ter um gasto de tempo. E aqui a de gente não está tempo falando, Henrique, no contexto, vamos lá. Porque a gente não quer que as empresas tenham licença, trabalha tudo irregular. Não é isso. Um preço baixo da vida, um grande supermercado da vida, tem que ter ali a vigilância todo o tempo, monitorando e tudo mais, tá tudo bem. Porém, isso cai no colo dos pequenos, que não tem dinheiro para ficar pagando, muitas das vezes, por essa burocracia, porque ela é custosa também. Muitas das vezes, essa burocracia tá tirando o emprego de alguém, pô. Sim, Aí tu multiplica isso a nível nacional, com certeza. olha a tá. cagada que dá, pô. Com né? certeza tá. Agora, voltando para o assunto da energia solar, que o papo tá tão bacana, que por mim eu ficaria aqui mais 1 hora, a gente já tá com 1h18. Eita. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, em relação à questão do financiamento, porque hoje em dia é muito comum tu encontrar bancos, né, empresas que estão trabalhando com financiamento da energia solar. E mesmo com pagamento de juros, né, compensa, porque 1 hora esse financiamento vai acabar e tem a questão dos 25 anos de garantia e tudo mais. E claro e evidente pelos cálculos que foram feitos aqui, vale a pena mesmo pagando juros. Mas como é que funciona essa questão do financiamento? Porque ficou muito claro para a gente no último episódio que o consórcio é muito viável. A Relacionado questão de energia solar. Muito bom. Muito viável, porque você faz um planejamento, contempla a carta, compra suas placas, show de bola. E no financiamento, como é que isso funciona? Tu sabe explicar aí pra gente? E caso Consegue- a pessoa não tenha consegue crédito, explicar de isso? fato. como Não a tenho gente dinheiro à consegue? vista aqui, meu projeto deu 50 mil reais. Qual é o pulo do gato? O que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, em relação ao financiamento, devido a terem baixado o valor do equipamento em si, hoje em dia, usualmente, se você financiar o seu sistema, você vai pagar mais barato do que você pagaria de energia. Eu posso provar na prática. Eu vou abrir aqui um projeto e vou falar quanto a pessoa pagaria de financiamento e quanto quanto ela pagaria de fatura de energia e quanto ela vai pagar de financiamento. Por exemplo, eu tô com um projeto aqui, que ele é um projeto de 1.200 kW, um pouco mais, tá? Esse projeto, se você fosse pagar a energia referente a essa quantidade de quilowatts, seria aproximadamente R$ 1.650 a tua fatura de energia. No financiamento, se você financiar isso de 60 vezes, você vai pagar uma parcela média de R$ 1.000. Você tá entendendo? Então, como é que funciona para a galera entender? Você vai parar de pagar a quantidade, a energia que você paga, você vai ficar pagando só taxa. Você vai ficar pagando um parcelamento médio de R$ 1.000 pela mesma quantidade de quilowatts que você pagaria mais de R$ 1.600 para a Equatorial. Então, você vai ter uma economia aqui de pelo menos 40%. Financiando. Cacete, velho. Financiando. E você tem aí uma carência de 90 dias para pagar, tá? Isso aqui eu tô falando de uma casa aí que tem 3 ar-condicionados, tem uma geladeira boa, uma casa grande. Usualmente as casas consomem aí 500, 600 kW, né? Mas isso aqui é uma casa de 1.200 kW.
que o cidadão vai deixar de pagar ali R$1.600 que ele paga todo mês, ele vai financiar, ele vai pagar R$1.000 de financiamento e mais, em média, 190 de taxa. Então, ele vai ficar pagando ali, arredondando para cima, R$1.200. Ele vai ter uma economia mensal de R$400 durante o financiamento. Acabou o financiamento, ele vai ter uma economia média mensal de R$1.400. Cacete. Henrique, por exemplo, Um dos melhores Acho que- investimentos que eu fiz na vida, então. não, a questão da energia solar, a gente percebe que ela só tem benefícios, ela é muito boa. Mas, exemplo, eu, Júlio, quero ter energia solar na minha casa. Só que o Júlio tá descapitalizado. Tá liso. Não tem crédito no banco, não consegue. Tá com o nome sujo. Não consegue nem pegar com a agiota, que o agiota já sabe que ele não paga. Mas tem alguma possibilidade, como é que a gente pode estar fazendo pro Júlio liso tá pegando, conseguindo fazer alguma placa? Vocês têm algum crédito específico? Como é que vocês podem estar fazendo alguma Isso que ele tá falando. Se o cidadão comum que tá escutando esse nosso podcast aqui ficou curioso, vai entrar em contato com a Radar Soluções Energéticas, LTDA. Como é que tu vai, digamos assim, resolver o problema dele se ele chegar contigo? Eu quero, tenho interesse e tudo mais. Tem uma forma de pegar esse cliente e cativar ele? Olha, existe uma forma, tá? Que é... Tipo assim, se o cara não tem nenhum recurso, não tem como. Infelizmente. Mas tem a questão do consórcio, por exemplo, que o cara vai ter uma parcela muito menor. Ele vai poder fazer o consórcio, vai poder se programar, economizar ali. Não, esse mês a gente vai passar 6 meses sem usar Fazer um ar-condicionado. planejamento. Vou fazer um planejamento para a gente comprar o nosso sistema. Essa é uma opção. Tem uma segunda opção. O cidadão, ele pode ir comprando placa por placa. Quantas placas ele quer? Ah, eu quero 10 placas. Então, poxa, de 2 em 2 meses tu junta ali um valor, comprou uma placa. Vamos colocar ali a placa com os equipamentos, ela vai variar aí de 700 a R$1.000. Entendeu? Então eu vou comprar minhas placas, eu não tenho crédito. Mas, poxa, eu consigo diminuir minha energia, eu consigo parar de sair no final de semana, eu consigo diminuir minha ida em um restaurante. E eu quero fazer isso. Corta a cerveja. Corta a cerveja. Quer saber como é que dá? As pessoas dizem, mas não dá. Porque se tu entrar na sala do cara que diz que não tem dinheiro, ele tem uma tela de 60 polegadas lá. O filho dele tem um iPhone, tem um celular, ele tem um iPhone, tem um celular de... Se for um Samsung de R$1.500, de R$2.000. Então tudo isso é uma questão de prioridade. Não é verdade? Exato. Cara, eu já entrei em casa que não tinha reboco, mas tinha um telão lá e todo mundo tinha celular. O iPhone. Tá entendendo? Então, poxa... Não que não possa, nada. Não que não possa, cada um com as suas prioridades, mas dá. Mas dá. Porque a pergunta foi essa justamente, né? Exato. Perfeito. E em relação a radar, o que é possível? Fazendo uma análise também com os clientes, se esse cliente vier e pagar através de uma negociação o seu sistema, o seu kit, a gente pega o restante desse pagamento, que seria do serviço, de imposto, de homologação, e a gente pode ajudar esse cliente com parcelamento, no cartão de crédito ou através de boleto. Tá? A gente pode também conversar com esse cliente, principalmente aqui um cliente da Patrimônio Contabilidade, a gente pode fazer essa parceria aí. E se você quer fazer um financiamento e precisa comprovar sua renda, chega com a gente trabalha com isso. Ou então, se você quer comprar um consórcio, a gente indica o Casal Consórcio. Quando você contemplar, procure a Radar Solar, olha como funciona. Todo mundo fica feliz. E tem uma outra situação. Uma coisa importante, gente. Quando eu falo em energia solar, eu estou falando em liberdade para pessoas físicas, economia, mas para empresas eu estou falando de aumento de faturamento líquido. Aumento de lucro líquido. Porque veja, eu tenho sistemas em empresas que chegam a pagar 20, 30 mil reais de energia por mês. Quando esse cidadão que pagava 30 mil reais de energia, ele passa a pagar 5, que ele não fez 100%, mas ele já fez ali 80%. Passa a pagar 5, vão ter 25 mil reais extras que entrava como despesa, que agora vai permanecer no lucro líquido. Vocês estão entendendo? Então, poxa, você que é empresário, o teu concorrente tá com lucro líquido mais alto e você não. Porque você acha que é um gasto desnecessário a energia solar. Porque você acha, não, eu consigo pagar minha energia aqui. É um puta de investimento. Não, e é engraçado, Henrique, que tu fala sobre essa questão. A gente tem uma base lá no escritório relacionados a diminuição de custo
ou diminuição de despesas e aumento de receita. Por quê? Quando a gente capta um cliente, querendo ou não, aumenta a receita. Aham. Porém, a despesa sobe um pouco também. Diferente de a gente diminuir uma despesa. Por quê? Exemplo, se aumenta R$1 na tua receita, vamos dizer que aumente 30% dessa receita. Então, tu não está fazendo um aumento de R$1, você está aumento de 80 centavos. Exatamente. Porém, se você tiver uma diminuição de R$1 na sua despesa, você já converte isso em receita. Então, você vai estar entrando Exatamente. Agora, você falou isso, veio Exatamente. muito na minha cabeça. Porque não é só economia, é aumento de faturamento. Aumento de faturamento, corretíssimo. Perfeito. For pegar na DRE, que é uma das demonstrações de resultado, a gente coloca lá despesas, que é justamente isso. Aí tu vai impactar diretamente no teu balanço. E lá no final, no teu lucro Exatamente. líquido da tua empresa. Show de bola. Exatamente. Isso é muito bacana. E a gente vai botar isso pra Vai, fazer. tem que colocar. Vamos colocar isso pra fazer e no máximo até o final do ano, porque a gente tá pagando, Henrique, vamos falar aqui, R$2.000 de energia. Muito. Só no escritório, pô. No escritório, mas também são agora 8. respondido. R$2.000, se vocês financiarem, vocês vão pagar uma parcela média de uns R$1.100. É porque lá no escritório são quantas máquinas? 1, 2, Tá, 3, 4, Tem 5, 5 na 6, nossa, 7, 8, mais 4. mais 8 quatro, máquinas, pô. São 9, são É. 9. São Pois, 9, às vezes eu até acho que cinco tá mais barato 4. comparado ao que nós temos de realidade, né? A É, gente vai verdade. resolver isso aí, meu amigo. Vamos. E uma coisa Só não também, dá pra pagar à vista, por isso que eu É, fiz aquela pergunta do financiamento, mas eu vou fazer um consórcio. Henrique, uma coisa que a gente vai te perguntar. Tudo a gente te perguntou, a gente teve uma base com tudo. Graças a Deus foi muito produtiva essa conversa. Porém, se eu quiser começar, a gente viu que a gente pode estar comprando uma placa de cada vez, óbvio. Porra, Mas show de bola assim, isso aí, olha. É muito bacana. Tu não vai instalar uma placa de cada vez, né? Claro, Não. vai ter um padrão que a gente vai Faz um colocar a estoque placa ali, de vai 10, guardando e quanto tal. isso. Só que, exemplo, a gente como empresário quer investir em uma usina. Vamos dizer em valores. Quanto é o mínimo que a gente consegue investir? Eu sei que o máximo a gente coloca Limitado. Não tem limite. limitado, mas um mínimo assim para usina, um espaço, exemplo. Quero que tu destrinche pra gente o espaço que a gente necessita, quanto é que a gente quer, Show de no bola. mínimo, entendeu? O espaço é 10x20, vamos dizer assim, colocar 25, 30 placas solares, 50 placas solares, pra gente entrar com uma empresa dessa de administração e Sim. que faça esse, vamos dizer, de 1 a 2,7% de rentabilidade pra gente. Olha, o mínimo, hoje em dia são 150 metros quadrados de área, ou seja, isso pode ser um telhado que está obsoleto, um telhado de alguma casa de interior, de casa, tá entendendo? E em valores, a gente tá falando aí de, em média, R$70 mil para você começar. A partir de 70 A mil partir reais. de R$70 mil. E você também pode financiar. Vou dar um exemplo. Cidadão que é funcionário público. Inclusive servidores públicos, cara, o Banpará tem um nível de aprovação altíssimo para vocês. Eu tenho um excelente relacionamento com os gerentes do Banpará, né? E a gente consegue aprovações muito rápidas, fáceis e extremamente viáveis. Porque se você parcelar de até 36 vezes, a taxa do Banpará é 1,3. Então, se você tem um retorno de 2,7, você não tirou R$1 do seu bolso. Ainda tá lucrando com isso. E vamos colocar um lucro de 1% ao mês. Você tá entendendo? Entendi perfeitamente. Pra galera que é funcionária pública. Tem outros bancos que dão uma taxa boa, né? Mas o Banpará para servidor público é realmente diferenciado. O Santander, dependendo do cliente, você consegue taxa aí de 1,55, 1,6, né? O BTG tem taxas boas também. Mas via de regra, para aprovar, o cliente precisa ser um bom cliente realmente. Mas o Banpará, gente, eu vejo que ele aprova para qualquer servidor. Até o cara que tem score muito baixo, o cara tem score de 300. Mas ele tinha uma restriçãozinha lá na Riachuelo. Aí ele foi, pagou, continua com score de 300. No Banpará aprova. Não aprova em canto nenhum no Banpará. Tá entendendo? Então, policiais, professores, eu tenho vários clientes dessas classes. Cara, que top, Façam. velho, Pô, olha. muito bacana. Então, isso é tão vantajoso para a pessoa física, quanto para empresários, quanto a gente, para a gente construir uma Eu só não usina. entendi uma coisa. No início desse podcast, você falou algo do tipo assim. Quando o Gilson comprou, era mais caro, porque eu teve muito incentivo do governo e tudo mais. Né? Que tipo de incentivo? Olha, Por que eu paguei mais caro? um dos incentivos prioritários foi você abrir o mercado. Que por incrível que pareça, a concorrência
ela gera a baixa de preços. Isso, se eu posso fazer um paralelo, a gente viu hoje. A Chery lançou o Tiggo 7 elétrico, 0 quilômetro, a R$137 mil. Eles querem chegar no mercado e sabe o que vai Dá um acontecer? choque. Pé na porta. Volkswagen, Fiat, todos já estão remanejando os seus valores, já estão pensando em novas precificações. Vai ter que baixar, porque senão não vende mais. Tu vai vender só BYD, tu vai vender Chery agora, e o cara tinha margem para fazer isso. Né? Por que a Chery fez isso se até ano passado o mesmo carro era R$180 mil? Porque entrou a BYD. Aí a BYD começou a vender muito. Aí a Chery falou, não, eu quero vender meu carro elétrico. Um carro de 180 foi para R$137 mil, sem nenhum tipo de incentivo fiscal, mas o incentivo de falar, cara, vocês podem vender no meu mercado. Vocês estão livres para trabalhar, entendeu? Capitalismo é top, né? Capitalismo, amigo. Então, veja, quando entraram várias importadoras, porque antes nós tínhamos basicamente 3 importadoras no Brasil. 3 marcas que poderiam ser importadas. Hoje nós temos inúmeras. Então, o bonitão que vendia uma placa a R$2 mil, ele viu o cidadão entrando, tu vende a 2 mil, eu vou vender a 1.000. Aí ele viu o outro, eu vou vender a 800. Eu tenho margem, a minha margem vai ser menor, mas eu vou ganhar no volume. E o chinês, ele não quer ganhar muito em uma coisa, ele quer ganhar muito em volume, ele vai ganhar pouquinho de cada coisa, em escala. Você entende? Então hoje nós temos N marcas aqui. Tanto que a marca mais famosa, se eu posso falar, todo mundo conhece, era uma marca chamada Fronius. Hoje a Fronius está quase obsoleta, não vende mais quase, entendeu? Por quê? Porque parou no tempo, quis manter os mesmos preços. É excelente, mas quis manter os mesmos preços. Então hoje você tem várias marcas que são muito mais baratas. Então, por exemplo, o caso do Gilson, vou falar especificamente do teu caso. Aí teve uma outra situação de incentivo de importação, ele zerou, manteve zerado, mas a principal questão foi essa, liberdade de mercado. Cara, quase que caiu pela metade os preços. Cacete. Quase pela metade. Então, um projeto do Gilson, por exemplo, hoje sairia R$30 mil, vamos dizer assim, 25. Uns R$30 mil. Uns R$30 mil. 30, 32. O meu projeto, gente. Só que, pô, sério mesmo, cara? O meu projeto, eu paguei R$55 mil. Hoje, o mesmo projeto eu vendo a 33. O meu. Vocês estão entendendo? Então, poxa, tá maravilhoso. Agora, eu vou falar para vocês. Corram enquanto o governo ainda não conseguiu fazer o que ele quer fazer. Porque o governo está extremamente insatisfeito com os preços que estão os sistemas, né? Ele está insatisfeito com a arrecadação que vem diminuindo e ele quer mudar esse cenário. Então, pesquisem hoje lá. Deputado federal do PL da Bahia, João alguma coisa, pediu essa sessão extraordinária. João Margarido? Sacanagem. Para usinas inicialmente, mas eles querem que isso se estenda ao consumidor. Então, poxa, você que tem uma graninha, que tem algum crédito, que tem um limite, que está esperando, talvez você espere tanto e lá na frente já não seja tão compensatório, tão vantajoso quanto é hoje. Entendi, cara. Então vamos fazer o da patrimônio. Bora. Tá mais barato agora, vai ter o desconto da parceria. Claro. As placas a gente já... Aí, como a gente fez uma parceria também, a minha comissão já reveste de forma... Opa, com certeza. Né? Você, claro. Não tenha dúvida disso. Tem mais alguma pergunta, meu amigo? Até porque a gente já bateu nosso aqui. Nosso horário já até saiu. Mas eu acho que a gente conseguiu explanar um pouco, não somente para os empresários, mas para a sociedade como um todo, a base do que a gente poderia causar, principalmente relacionado à energia solar. Então, achei muito boa a nossa conversa. Então, acho que o recado foi dado, a conversa foi boa. Estamos em 1h30, exatamente. 1h30. Então, Henrique Margarido, meu amigo, eu queria aqui te agradecer imensamente. Faço questão de pegar aqui na sua mão. Muito uma obrigado honra estar mesmo. com você, viu? Leão da Montanha, você é o Leão da Montanha. Uma energia boa pra caramba. Vocês têm a minha admiração. Pô, aquilo que eu falei desde o início, aquela tua fala naquele momento veio traduzindo justamente aquilo. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Ficou muito a gente sentiu forte esse recado que vai da questão pessoal, da nossa vida pessoal, mas também profissional, né?
Muito obrigado mesmo. Maravilha. Eu agradeço. Olha, eu quero desejar para vocês aqui, para a galera do estúdio, que vocês sejam extremamente abençoados, tá? Amém. Eu oro que Deus esteja com vocês Amém. e que verdadeiramente vocês levem uma mensagem para a nossa sociedade, né? De empreendedorismo, de mudança, de vida, de oportunidade, porque isso faz a diferença na sociedade. Então, não é só um podcast. Isso aqui é uma ferramenta de transformação. Show de bola. Vocês hoje são agentes de transformação. Então, que o Senhor esteja com vocês e com todo mundo que está assistindo aí. Né? Que todo mundo está assistindo, tem muita gente que está com ansiedade. Cara, não andeis ansiosos por coisa alguma. Depositem sobre o Senhor. Né? Aprendam e vejam como Ele é bom. Eu vivo isso e que todos vocês possam viver isso. E que se estenda aqui ao podcast E também. quem quiser seguir lá. Como é que tá o seu nome lá? Henrique Margarido. Né? Às vezes eu falo verdades duras de engolir, mas tenho certeza que é pro bem de cada um de vocês. que tá Braço assistindo. Allen, coloca lá, tá? Arroba GF Dias Contador, arroba contabilidade.patrimônio. E o meu é Júlio Durante. E tem o da Radar Solar também, E né? tem o da Radar Solar. Pode colocar, a gente Isso. vai colocar aqui embaixo, vocês seguem lá, tá? Obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. E Em breve até a estaremos de próxima. volta, né? Temos novidades aí para apresentar para vocês. E mais uma vez eu queria agradecer ao nosso patrocinador Elton Rocha da Eclosão Service. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Abraço, Mais uma pessoal. vez, obrigado, Henrique É Margarido. Valeu, meu irmão. Valeu. Tamo junto, meus queridos. Valeu, meu amigo. Valeu, meu irmão. Pra cima. Valeu. Bora pra cima. Tchau.